que frustrados. Porque a Bíblia diz, no contexto anterior, que os soldados, quando viram, desmaiaram e ficaram como mortos. Mas o texto que a gente diz lá, enquanto as mulheres corriam para dar notícia aos seus irmãos, os soldados, alguns deles levantaram e correram. Veja que os soldados não foram procurar Pilatos. Os soldados não foram procurar o seu quartel. Foram procurar os sacerdotes. Os chefes dos sacerdotes. Não foi o diácono, não foi o presbítero. Foi os chefes dos sacerdotes. E contaram o que viram. E eles se assustaram e disseram: agora vai ser pior. Vamos fazer o seguinte: nós vamos dar uma quantia muito grande de dinheiro a vocês. E vocês vão divulgar que é mentira, que os discípulos dele vieram enquanto vocês cochilavam. O contexto está aqui, porque era inconcebível um soldado, um perito, um soldado romano cochilar. A cabeça estava a prêmio se eles dormissem em serviço. Aí por isso que eles dizem: se o governador souber dessa conversa, a gente vai lá e persuade ele, e nada vai acontecer a vocês. Pegaram um monte de dinheiro, deram aos soldados, e eles espalharam que a ressurreição de Cristo era uma mentira. Os discípulos roubaram o corpo dele, e nós lemos, e isso foi o que se espalhou nos judeus. E o pior, a cidade naquela época era Páscoa, tinha pessoas de toda parte do mundo dentro de Jerusalém. Enquanto eles divulgavam que era mentira, Jesus podia aparecer no templo vivo de novo, mas não. A preocupação dele agora é mostrar para nós a maior mensagem de missões. Enquanto a religião divulgava que ele continuava morto e ele não tinha ressuscitado, ele vai recuperar os feridos, os missionários feridos. Nós, seres humanos, eu costumo dizer isso. Nós às vezes falamos, pregamos missões, amor, mas às vezes a gente se equivoca. Às vezes a gente está preocupado em ganhar quem está tão longe e está perdendo quem está perto. Porque você sabe, eu sei que não é fácil permanecer na fé. Falar em fé, o pastor Silvinho dos Estados Unidos mandou transmitir um abraço, ligou para mim hoje à tarde. Você sabe que muitas vezes senta do nosso lado irmão, irmãs que rala com a gente para fazer missões, atende às convocações, jejuma, ora, molha o banco de lágrima com a gente, mas é ser humano e às vezes é ferido, cometeu um erro. A primeira coisa que se faz, não estou defendendo o erro, é excluir, é esquecer, tira do conjunto. Quem era ele agora não serve mais para nada. A gente está jogando quem está perto para longe e está querendo ganhar quem está longe para perto. Quem de nós você teria coragem de botar perto de novo na diretoria de missões, Wilson? Qual pastor presidente teria coragem de colocar Tomé na direção de igreja? Quem de nós teria coragem de ir buscar os discípulos de Emaús? A gente ia dizer: são covardes, desistiram. Mas Jesus vai atrás de um por um, gente. Senhor, Pedro disse que não é mais crente. Tem problema não, eu vou buscá-lo. Tomé está dizendo que não acredita mais no Senhor. Tem nada não, deixa comigo, promete. Olha aqui, toca aqui, sou eu. Diga para quem está, o projeto missionário, diga para quem está ao seu lado, por favor, diga para ele se você pode. Diga: deixa eu te pedir uma coisa. Se algum dia eu for ferido, porque eu não sou perfeito, desiste de mim não. Investe.
já contei isso. E só que eu estou falando de missões, e missões é amar ao perdido. Eu tenho um amigo que é sargento dos Estados Unidos, e ele serviu no Afeganistão. E ele me contou uma história que eu amo. Ele disse: Bento, nós somos treinados como os militares para não desistir um do outro. Nós somos preparados para dar a nossa vida em prol do outro. Ele disse: às vezes, se a gente perceber que uma bala, um cartucho, um fuzil, um projétil vai atingir o nosso amigo, o nosso companheiro de batalha, a gente tem a função de se pôr na frente. Mas às vezes a gente não vê, e a bala atinge o companheiro, o braço vai embora, às vezes as pernas. E a razão do treinamento diz: não vale mais para nada, não serve mais para guerra. Porque o inimigo, ele não está preocupado em matar, porque se ele matar, ele só derruba um. Mas se ele arranca uma perna ou um braço, ele já vai ganhar no mínimo 2, porque um já não presta e o outro vai ter que cuidar do outro. Então ele diz: quando a gente olha, o cabo já está jogado lá no chão, sem perna, o sangue correndo, sem braço, e a razão diz: presta mais não. Mas o treinamento diz: não desiste dele, ainda serve, levanta. Ele vai atrás de um por um, gente. Só não se restaura o que morreu porque quis morrer. Ficar em Jerusalém até que do alto. Em Jerusalém era onde tinha as maiores decisões políticas e religiosas. As principais decisões vinham de Jerusalém. Ficar em Jerusalém, para quê? Para fazer missões. Vocês vão ter que ser avivados, vão ter que receber poder, vão ter que acender, não só acender, mas vão ter que vibrar em chamas, vão ter que ser inflamados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo desce. Primeiro impacto, veja que foi rompido, foi o cultural. Porque ninguém acreditava que aquele grupo de semi-analfabeto, porque os discípulos de Gamaliel, de Chamar, de Riel, os discípulos da lei referendado, era elite, era todos referendados com currículo lá em cima, era elite. Os discípulos de Jesus era da ralé, semi-analfabeto, não tinha graduação, não, era aqueles desacreditados. Aí agora, como era que iam acreditar que aquele grupo de ignorantes ia romper o contexto cultural? Quando o Espírito, o retorno caiu, quando o Espírito veio, primeira coisa que eles veem é o barulho. Um galileu falando árabe, um galileu falando outra língua de outros países. Tinha cerca de 17 nações em Jerusalém no dia do Pentecostes. Aí disseram: o que está acontecendo? Não são eles galileus, indoutos, ignorantes, como nós estamos ouvindo eles falarem na língua do nosso próprio país. Eles glorificavam a Deus, as maravilhas nas línguas do próprio país, e línguas repartidas como de fogo. Aí o mais ignorante, o mais controvertido, o mais que ninguém acreditava, sai para frente e começa a pregar. Foi uma unção tão grande que quase 3.000 almas, até sacerdote, aceitaram Jesus. Agora não era só palavras, agora precisavam estar inflamados, porque a partir daqui a vida já não tinha mais valor. Eu achei lindo e me lembro hoje, estava almoçando com alguém, e alguém disse para mim que em uma circunstância ele falou para outro: eu não tenho mais coração. Mas como é que você está vivo que você não tem coração? Como é que você está de pé? É porque eu entreguei para ele. Era assim que eles fizeram. Com aquele advento de Pedro no coxo, João abalou a cúpula do judaísmo. Um coxo foi curado,
Veja que está escrito em Atos que eles mesmos olhavam para o outro e diziam: não é possível, a gente conhece esse homem aí que está pulando dentro do templo. Esse homem já faz muito tempo que estava lá pedindo esmola, era coxo. Aí eles olhavam para o outro e diziam: esses rapazes estiveram com Jesus, esse Jesus está vivo mesmo. A gente está dizendo que é mentira, mas esse Jesus está vivo mesmo. Veja que como eles queriam para Jesus, a primeira coisa que a igreja primitiva recebe de ameaça é não falar de Jesus. Era lei. Nós estamos determinando você. E os irmãos sabem que o que era decidido nos sacerdotes era a boca de Deus para a sociedade judaica. Eles disseram: nós estamos proibindo vocês a falar e a ensinar nesse nome chamado Jesus. Pedro estava tão queimado pela chama que ele olhou para a autoridade e disse: pensem bem vocês, é melhor obedecer aos homens ou a Deus? Nós vamos continuar afogueados, inflamados, fazendo missões. Que paixão é essa? Que avivamento é esse? Chicote no lombo, cadeia neles. De noite o anjo vai, abre a cancela, e no outro dia de manhã eles já estavam na rua, pregando, fazendo a obra. Hey,